Você vai assistir agora Carlos Conce Entrevista, o podcast dos líderes. O jornalista Carlos Conce conversa com lideranças de áreas diversas: educação, jurídica, empresarial, política. Aprenda com aqueles que não são líderes por acaso. Com você agora, Carlos Conce Entrevista, o podcast dos líderes. Eduardo Acioli, um líder, um player do mercado. Ele que tem feito, através das suas empresas, gigantescas viagens, levando líderes do Brasil para Dubai, já várias vezes, Lisboa, Madrid e agora para Nova York. Ele, com certeza, é um grande empreendedor. De Maceió para o mundo, Eduardo Acioli, que é o nosso convidado de agora. Bem-vindo, Eduardo, meu querido amigo. Nossa, tudo bom? Prazer, viu? Prazer imenso. Mais uma vez aqui nessa casa. E satisfação. Bater um papo leve, agradável, para que as pessoas entendam um pouco do que a gente está fazendo aí. Perfeito. Vamos entender, não é isso? Sim, vamos sentar, por gentileza. Muito bem. Bom, nós tivemos com o Eduardo Acioli, você que nos acompanha recentemente, só que ele está com novos projetos para 2026. Então, ficou muito interessante nós o convidarmos novamente para que ele converse sobre esses projetos. Mas a pergunta inicial que sempre fazemos, tem gente que está nos assistindo, não assistiu ainda, é bem simples. Quem é Eduardo Acioli, dito pelo próprio Eduardo Acioli? Boa tarde, meu amigo Eduardo. Boa tarde, Carlos. Boa tarde a toda a nossa audiência. Eduardo Acioli, foi um atleta de alto rendimento do judô, alagoano, nasci aqui, e cheguei a integrar a seleção brasileira. Em 2010 eu fiz uma migração do esporte para o mercado imobiliário. Sim. E hoje eu empreendo dentro do mercado imobiliário com praticamente 3 vertentes. O turismo corporativo, treinamento e desenvolvimento, que é o que a gente vai falar aqui da EA Academy, e a parte de real estate também, que é comercializando imóveis de alto padrão em parceria com corretores. Então, o Eduardo foi um atleta, que virou um empreendedor e que também hoje faz imersões, a gente faz expansões de mercado para fora do Brasil com empresas brasileiras. Então, legal. Eu diria hoje que seria a nossa base, de o que a gente defendeu e defende. E a gente tem uma premissa ali que a gente, como proposta, é criar pontes, construir pontes de prosperidade para as pessoas. Então, acho que é o nosso chamado. Perfeito. E óbvio que a gente vai escolher um segmento ou outro para poder atuar. Claro, claro. Bom, judô tem aquela questão, arte marcial de forma geral, tem aquela questão de saber usar a força, não só a sua própria força, como a força também do adversário, muitas vezes. Exato. Então, a questão da força é muito presente nas artes marciais. Então, você foi campeão brasileiro de judô. Exato. Como é que essa sua história como judô, campeão brasileiro de judô, começou a influenciar a sua vida de empreendedor? O que aconteceu foi eu acho que uma percepção de um talento que eu acho que já nasceu um pouco comigo, e ele foi, obviamente, trabalhado na faculdade de Publicidade e Propaganda, dos resultados que eu tinha no esporte como atleta, até porque eu que ia buscar os patrocínios, então eu tinha empresas que faziam alguns reconhecimentos em relação a esse trabalho. Perfeito. E eu pensei, bem, se eu conseguir fazer esse mesmo trabalho no segmento esportivo em outra área, a tendência é que eu prospere, É uma coisa da PNL chamada modelar, Certo. Você for modelar esse comportamento, essas estratégias num outro ambiente. Perfeito. E aí, assim, eu fiz e, modéstia à parte, vem dando certo, Surgiu principalmente um ambiente aí corporativo / imobiliário na sua vida, Exatamente. Como foi a sua entrada, Eduardo, no ambiente imobiliário, no ambiente corporativo? Exato. O ano de 2010 ele foi um divisor de águas para mim. Certo. Porque foi um ano que eu decidi parar o judô, que não foi um momento fácil, porque passei 25 anos da minha vida viajando pelo mundo inteiro, começando pelo Nordeste, depois Brasil, depois a gente foi escalando. E uma construtora chamada Pacto Engenharia, ela me patrocinava. Sim, a Pacto Engenharia. Pacto Engenharia, do Carlos André. Então ele me patrocinava. E ele via que eu sempre trazia um pouco a mais do que colocar o nome nas costas, de citar. Eu pegava ali o panfleto dele, entregava para os pais, pegava o telefone. Ele ficava meio que observando. Aí, quando acabou minha jornada, que eu comuniquei, eu falei, cara, eu acho que já não faz mais sentido, O corpo já não está dando aquela resposta, é isso que eu quero fazer. Me apaixonei pelo marketing, estava fazendo publicidade, E aí ele falou, por que você não vem trabalhar aqui com a gente como gestor de marketing? Eu falei, foi obviamente
um momento que eu pensei, eu disse, rapaz, que coisa, né? Então eu fui. E o reconhecimento. E o né, reconhecimento. Então comecei a trabalhar e foi uma escola, porque Sim. realmente eu conhecia de marketing, mas não conhecia do mercado imobiliário. Sim. Então a parte de engenharia me deu essa entrada, né? Esse Certo, portão. perfeito. Depois eu me desenvolvi um pouco mais. Fui para a V2, que já é uma construtora um pouco mais imponente, com as Perfeito. entregas, um conceito de entrega diferente. E aí recebi o convite para ser secretário de turismo da Barra de São Miguel. E foi. E fui, passei 4 anos, que era... Porque você tem uma formação em turismo Exatamente, também. Né? exatamente. Aí fiz lá, era indústria, comércio e serviços. Então toda essa área ficava dentro da nossa pasta. Perfeito. Depois recebi um convite da Record para fundar uma academia de vendas dentro da construtora. E aí a gente criou essa academia de vendas, que é uma coisa que está muito ligado, né, a esse treinamento. E eu fiz o que também? Eu peguei o que, antes até de fazer essa migração, eu também dei aulas de judô. Certo. Eu tenho alguns profissionais hoje que foram formados, né, faixa preta, Sim. enquanto eu era professor. Perfeito. Então eu trouxe essas habilidades, esses comportamentos de renúncia, de repetição, de manter ali, de estabelecer uma missão, disciplina para o mundo corporativo. Certo. Então isso foi dando certo, né? Sim. Então isso foi, as pessoas foram olhando, olha, e os resultados, né? Porque o resultado fala por você. Então, como eu sabia que tinha sempre um momento ali que você passa pelo deserto e depois vem a glória, Sim. eu sempre entendi que aquele momento de dor é um momento de passagem, né? Não é o ponto final. E muita gente, né? Aí, por que eu estou falando isso? Porque esse ano a gente está fazendo a 6ª edição da Imersão Dubai. Perfeito. Teve gente que tentou fazer a primeira, fez a primeira, teve gente que nem conseguiu fazer a primeira e morreu na primeira. Perfeito. E você está na 6ª. Estamos na 6ª. Então, assim, eu acho que a continuidade, professor, a constância, ela fala muito sobre o profissional. Né? É diferente daquele profissional que ele fez o evento 1 de tal forma, depois ele está no evento 1 de novo, de outro lugar. Sim. Ele está sempre no evento 1 ou no evento 2. Né? Ele não consegue manter aquilo que ele tem como que ele acredita. Então, Perfeito. paralelo a isso, antes de entrar no mercado imobiliário, tinha um projeto em Alagoas que eu cheguei a fazer 12 anos consecutivos com a transmissão da TV Gazeta, que era o Atleta Solidário. Perfeito. Era um evento de futsal para arrecadar alimentos, instituição de caridade. Sim. Chegou a arrecadar muitos Organizado alimentos. pela Dacioli. Exatamente. Foi uma ideia, o nome, o logo. Então eu já fazia isso no esporte. Né? Perfeito. E a gente trazia atletas olímpicos. A gente chegou a trazer 5 atletas olímpicos para jogar. Perfeito. Né? Então, eu vou pegar... 12 anos seguidos. 12 anos seguidos, 12 anos seguidos. A gente foi fazendo ali 12 anos. Continuidade. E jogos e transmitido ao vivo num programa que tinha dia de sábado na TV Gazeta, que era transmitido o esporte local e tal. Inclusive, o programa começou com o Atleta Solidário, porque antigamente eram 3 minutos de entrada. Sim. O primeiro piloto foi feito com a gente e depois eles começaram a fazer transmissões, né? E aí eu peguei essas habilidades e esse comportamento e consegui emplacar ele, adicionar ele num ambiente corporativo muito focado no mercado imobiliário, porque você tem que se posicionar. Né? Claro. Não dá para também falar para todo mundo ali para defender uma área ali. Sim. E aí eu segui, então essa transição no qual você falou, ela teve esse momento de um convite de uma construtora no qual eu falei que era a Parque de Engenharia, André. porque ele via essa habilidade que eu tinha, né, me chamou, eu entrei, me apaixonei pelo segmento, até também um outro fator motivador era que as cifras eram diferentes do esporte. Sim. Então você tem uma escala bem maior de valores ali circulando, aquilo ali também, né? Claro. Você fala, bem, isso aqui pensando futuramente na minha família, na estrutura e tal. Claro. E aí fiz essa mudança. E depois comecei a fazer um plano internacional, que era o que eu já queria. Desde 2010, quando eu comecei, eu queria atuar fora, porque eu acho que até por causa da vivência do judô. Claro. Né? Só para retomar, aí teve Barra de São Miguel como secretário, veio para a V2. Aí vim pra, não, antes eu estava na V2. Na V2, Barra de São Miguel, depois... vim para Record. Aí veio para Record. Aí da Record... Aí da Record recebi um convite para ir para Balneário Camboriú. Perfeito. Quem o convidou, Eduardo? Como foi que surgiu o convite? Na verdade, o convite veio através de um empresário que viu uma palestra minha em Itajaí, que é uma cidade vizinha, e ele me convidou para poder fazer parte de um projeto que era atender a 3 construtoras. Sim. Só que nem eu nem ele sabíamos que isso era impossível. Por quê? Porque as construtoras eram tudo concorrentes. Perfeito. Isso, de certa forma, foi positivo, porque quando eu cheguei na FG Empreendimentos, eu fui fazer uma conversa de apresentar o projeto, que era uma reunião de 20 minutos, demorou 2 horas. Sim, e aí deles, o diretor, à época, que era o Barão, ele falou o seguinte, olha, fica aqui, você não precisa ir para lugar nenhum mais, só espera para a gente poder
acertar os valores. E aí eu esperei um tempo, fomos, né, fizemos essa implantação que Muito chama legal. FG Academia de Excelência em Vendas. Certo. O mesmo modelo utilizado na Record, Sim. só que com um plano anual. Claro. Lá que a gente fez de 3 meses lá, a gente tinha uma estrutura, sala com microfone, com a equipe gigante para poder montar tudo e a gente implantou esse método lá. Então assim, foi no ano de... Isso foi em 2019. Na verdade começou em 2020, né? Certo. Foi no ano, inclusive no ano da pandemia ali, foi o momento que eles entenderam que precisava, aí entrava os pontos de motivação, coisas que já tinha passado. Peguei um histórico de várias crises mundiais, inclusive ligadas à saúde, gripe espanhola, e fui mostrando que as pessoas conseguiram, né, evoluir. E daí a gente estava nessa vertente de treinamento, depois a gente entrou na parte de gestão internacional, de abertura, de ir em um outro país e negociar. E depois a gente teve a parte da inteligência de mercado, que era estudar, o consultor ia lançar um produto ali na Praia Brava. Então, Eduardo, vai lá, procura saber quem é que está vendendo, qual o preço, todo o produto, levantamento, tudo, né? Preço, tabela, cruza, coloca tudo, traz mais informação. Isso demora em média aí 60 dias, que é um trabalho que a gente ainda faz hoje, né? Dessa de inteligência. Eu contrato, preciso saber isso aqui. Estou posicionando qual o preço do metro quadrado, aí entra. A gente, como consultor, a gente leva a informação, a decisão, obviamente, é da diretoria. Esse diagnóstico, a diretoria vai ter como realmente decidir. Exato. E Balneário Camboriú foi uma abertura de mentalidade ali, né? Perfeito. Uma série de fatores. E de lá eu criei, já sabendo que tinha treinado mais de 1.500 corretores, a imersão Dubai. Perfeito. Aí começou a imersão Dubai. Eu fui em agosto de 2020, de lá mesmo eu já lancei a imersão. E 2021 já tinha passado pela Barra de São Miguel, já tinha feito imersões lá, então estava um pouco, né? E também, eu de tanto viajar com equipes de judô, né, a gente foi montando essa ideia. Aí em 2021 a gente levou um grupo enorme de corretores. E desde 2021, agora em 2026, nós estamos dando sequência. Sexta edição. Hoje nós somos a empresa que mais fez imersões do mercado imobiliário para Dubai e a que mais levou profissionais. Agora a gente chegou no número de 200, né? Perfeito. 200 profissionais do mercado imobiliário. Eu sei que, além do Dubai, você também tem atuado, né, além de Emirados Árabes, tem atuado em outros lugares, outros países aí. Exato. Que países você tem atuado e que tipo de trabalho você tem feito lá? A gente, devido a esse resultado da imersão Dubai, porque realmente fez um barulho, acho que por toda a estratégia, o Instagram, rede social, internet, a gente recebeu um convite da Embaixada de Oman, que é um país que fica ao lado, né? A gente está Emirados Árabes, Arábia Saudita e Oman. E aí, quando a empresa em Brasília me convidou, eu fui fazer uma leitura, fui entrar no site para ver o programa. Oman tem um programa chamado Oman Visão 2040. Perfeito. Que é parecido com um projeto que Dubai tem, que é o projeto Dubai 2030, né? Que é tornar a cidade extremamente sustentável, inteligente e tal. Com isso, esse resultado chegou à mesa de um diretor e o embaixador no Brasil me convidou para poder participar de uma reunião. Eu estive na casa dele e aí eu fui falando sobre o que a gente estava fazendo. Então, fui recebido lá por todos os ministros lá em Oman, com o objetivo de fazer uma abertura de mercado e estabelecer um processo comercial um pouco mais íntimo e rápido com o Brasil, em outras áreas. A gente fez uma intermediação com venda de plástico. Então, a gente indicando ali alguns profissionais e empresários que tinham segmento. E eles têm ainda, né? Preciso, inclusive, esse ano voltar lá para poder levar um projeto para ele. Um projeto macro de desenvolvimento de destino de Oman. Perfeito. Então, aí, óbvio, né? Tem também... Turismo, destino, destino. Provavelmente deve ter outros profissionais que estão fazendo negócios lá. Mas como a gente teve essa outorga da embaixada, que hoje a gente tem uma boa liberdade com o pessoal, eu falo no sentido dos processos burocráticos, isso deu essa tranquilidade de a gente poder encaminhar e levar esses projetos. Então nós estamos preparando um projeto que não é um projeto pequeno, é um projeto grande, porque lá as coisas são tudo macro, para que a gente leve, mas com o objetivo de fazer esse intercâmbio. Então hoje nós também estamos atuando ali em Oman, que eu entendi que eles perceberam, a Arábia Saudita, Emirados Árabes, uma imensa publicidade. Inclusive a Arábia Saudita agora fez um modelo de casas que tem em Maldivas, só que com formato de cápsulas, como se fossem naves espaciais. Mas uma coisa high-tech, né? Como nós chamamos, né? Então agora Oman é um ponto ali que a gente está trabalhando, e Oman, como essa base dali dos países
árabes, mas a gente está também muito forte agora na Europa, né? E nesse ano de você falar da Europa, que é interessante, Estados Unidos, claro, inclusive a Supercopa do Rei da Espanha, Barcelona versus Real Madrid, foi lá na Arábia Saudita. Foi Né? na Saudita, exato. Essa visão aí de internacionalidade, fazer esse marketing que você falou, Exato. publicidade para o mundo. Perfeito. Então, perfeito. buscando ali cada vez mais puxar um pouco dessa pizza aí porque Dubai ali é um hub de negócio. Perfeito. Então ele vira uma ponte aérea para você ir para Taiwan, para você ir para a China, Japão, para a Europa também é muito mais fácil. Ele fica estrategicamente ali na região muito boa. Os incentivos também que o governo dá é uma coisa interessante. Eduardo Acioli, de Maceió de Alagoas para o mundo, sua conexão com a Europa, como é que tem sido, Eduardo? Olha, tem sido muito boa, inclusive agora antes de vir para cá eu estava numa reunião num restaurante português aqui, e aí me fez lembrar... Porque nem quando está no Brasil, viu? Ele esquece a Europa. Ele esquece a Europa. E aí ele estava falando lá de uma região chamada Óbidos, né? Então cada vez mais você vai fazendo novos amigos, né? E Portugal, ele tem uma abertura muito boa, né, para o Brasil, cada língua, cultura. Então hoje a gente está, assim, 3 lugares ali que eu vejo que a gente tem uma atuação um pouco mais forte: Lisboa, Milão, Barcelona e Londres. Então são lugares que a gente consegue hoje, a demanda vem com um número maior. Algumas coisas na Alemanha, na França, mas ainda não com muita força, as coisas pontuais. Nesses outros países assim, a gente tem conseguido desenvolver alguns projetos. Você falou em Óbidos, né? Eu lembro da famosa ginja de Óbidos, né? Que faz sucesso como bebida internacionalmente. Exato, Né? Estamos falando dessa bebida agora. Pronto. Que ela parece uma cereja, mas não é cereja, né? Uma fruta nobre lá. E legal que Óbidos ele fica dentro de um castelo. É surreal. Que é uma coisa que você olha assim e fala, como é que fantástico, pode? Fantástico. Cultura boa. E Barcelona está o César, morando em Barcelona atualmente, né? Passou um tempo morando em Madrid, agora mas em Barcelona, que é o meu filho número 2, morando lá em Barcelona, que realmente é uma cidade fantástica. Fantástico. Pois bem, e aí você agora está com uma nova imersão, que é, saindo da Europa agora, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Nossa primeira, né? Primeira imersão. Nossa primeira imersão na América, com um ponto de chegada em Orlando, porque como ela é focada no mercado imobiliário, a gente vai focar nas locações de curta temporada, nos investimentos, nas casas de famosos. Então, Orlando criou um conceito importante desse trabalho, né? Ou seja, dessa construção no mercado imobiliário, onde todos os serviços são feitos, na maioria das vezes, por uma única empresa. Então, você fala hoje com um corretor, a parte de mobília, limpeza, gestão, hoje tem empresas especializadas para fazer isso. Estados Unidos é super prático, né? E depois a gente combina lá com a nossa participação em Nova York, com a sua palestra. E a palestra da Acioli. Também, no dia 6, no hotel ali próximo ali a Times Square, o The Manhattan at College, que é um hotel excelente, muito bem localizado. E isso vai fazer com que, obviamente, haja uma percepção de valor, né, de forma global, né? Porque vão estar excelentes palestrantes, e com a expectativa, que acredito que, né, do seu lançamento do seu livro, ou pelo menos do anúncio do livro, né? Espero que tudo se encaixe lá, porque sair já em alto estilo, né, professor? Que essa coisa seja, esse ambiente, ele seja um ambiente de prosperidade, né? Então, a pessoa ter acesso, ter contato. Então, Orlando e Nova York. Um foco maior é Orlando, porque a gente tem muito mais interesse de compra, mercado imobiliário. Nova York, nós vamos olhar mais a parte da arquitetura, dos prédios imponentes, como foi que foi desenvolvido, o VGV de cada item, né? E também a parte do lazer. A gente vai com certeza lá assistir algum bom musical, Chicago, Mamma Mia. Vamos até a sede mundial da Dale Carnegie Institute, né? O Corporation, o Treinamento de Desenvolvimento e tudo. Exato. Até porque em 1912, Dale Carnegie ministrou seu primeiro curso de oratório em Nova York, lá na rua 125. Hoje o Dale Carnegie está na rua 135 em Nova York. É pertinho. Exato. Né? E a gente vai ter a honra de ir lá. Certeza, 100% confirmado. Perfeito. Bom, vamos voltar um pouquinho para o Brasil aqui. Eduardo hoje está falando de Balneário Camboriú, não é? E como é que tem sido lá a sua vida em Balneário Camboriú? E nós temos também um evento ali em Itajaí, né? Já que o Balneário fica ali, Camboriú fica na região do Itajaí. Exato, ali. 20 minutinhos ali, bem próximo, né? A gente vai ter o EA Experience,
que é um evento de network, brand, comunicação e vendas. Uhum. A ideia é até, professor, que esse projeto ele seja itinerante, né? Ele chega, estava conversando com a Paola, há uma possibilidade da gente fazer isso em Madrid. Né? Portugal, a gente já tem uma abertura muito boa. Sim. E agora estava conversando com uma outra profissional que tem interesse de levar o evento para Joinville. Perfeito. Ou seja, né, em pouco tempo o evento ainda não aconteceu, mas a gente com essa demanda. Aí esse evento tem que vir para Maceió, né? Esse evento tem que vir para Maceió. Os parceiros estão nos assistindo, vamos em busca de parcerias. Sim, exatamente. Seria uma boa ideia. Não é? E aí a gente tinha em Brusque a realização desse evento, mas devido ao sucesso a gente teve que mudar para Itajaí, porque Itajaí tem um suporte hoteleiro, né? Inclusive o hotel onde os palestrantes vão ficar hospedados, um excelente hotel muito bem localizado. Sim. Então a gente mudou para poder atender esse público. Nesse meio entrou a Cian Farm, que é uma empresa que está sendo patrocinador master, porque a gente mudou toda a logística, estrutura, espaço. Sim. Então eles estão dando esse apoio. Perfeito. E a J. Canedo continua com apoio, porque o evento ia ser lá na loja e a gente só fez essa transferência de local. Carlos Conce, Paola Brescianini, o Fabrício Assini, que é também neurocientista, e o Adriano Gato. Então, e Eduardo Cioli. E o Eduardo Cioli. Então, um focado ali em alta performance de desenvolvimento, oratória e vendas, a Paola Brescianini em marketing, posicionamento e brand, né? Então toda essa composição. Adriano Gato sobre network, né? Ele que traz os artistas globais e musicais para eventos nas construtoras. Legal. E o Fabrício na parte de comportamento, da mentalidade, de inteligência emocional. Então vai ser um excelente inteligência de mercado. Exato, inteligência de mercado. A gente vai puxar também para esse lado, né, de entender como é que as coisas você pode utilizar aquelas ferramentas, né, dentro desse ecossistema extremamente competitivo, né? Então vamos puxar por essa linha. Nem precisei dizer, mas vou dizer, né, que Eduardo não é palestrante, não é porque é o dono da bola não, viu? É porque eu já assisti várias palestras dele, realmente é uma palestra que encanta. Então, com certeza vai ser uma equipe, um time muito legal, né, Eduardo? Você não sabe onde eu fui treinado, deu para lhe falar. Saí dessa casa, né, professor? Então, a base foi boa. Aí você vai aprimorando, estudando também, né? É importante, então, pegando ali os trejeitos e coisa. Eduardo, a gente vê que você hoje, né, é um líder, é um player de mercado, né, um cara que realmente faz a diferença, é uma marca. É a marca Eduardo Cioli, tá? As pessoas estão nos assistindo, se interessam pela questão de desenvolvimento pessoal, profissional, né, que é muito do nosso público, ok? Recomendação que você daria, né? Quem quer realmente se tornar uma marca, quem quer realmente fazer a diferença no mercado, usar de inteligência nesse mercado de forma geral, né? O que fazer, quais são as suas dicas? Eu acho que a primeira dica é a escolha de quem você quer andar. Perfeito. Né? Isso é um ponto importante. Então, os americanos eles falam uma coisa bem interessante, que é o seguinte: o mundo dos negócios é uma selva. Se você anda sozinho, a probabilidade de ser devorado é maior. Então, você precisa estar dentro de um ecossistema. Então, que você não seja... Às vezes você fala, isso aqui é muito caro, então procura pequenos ecossistemas. Vou dar um exemplo. Se você vai para um treinamento no Sebrae e você desenvolve ali, né, uma habilidade e vai conhecendo novas pessoas, depois você pode fazer um trabalho no Senac, um trabalho no SESC, você precisa estar dentro de ambientes onde essas pessoas discutem coisas positivas. Você vai fazer um treinamento de oratório, tem que procurar uma pessoa que é referência, né? Às vezes tem pessoas que são oportunistas. Então você ter a autoridade ali, por quê? Porque eu acredito muito, por exemplo, eu gosto de ler muito livros americanos, porque quando o cara vem discutir, eu falei assim, onde você está falando, eu estudei na fonte, né? Sim. Eu peguei no livro ele vai falar de marketing, aí eu falo, eu estudei Philip Kotler, que foi onde você estudou, então você vai pegar na fonte. Então assim, na época que eu comecei a fazer, né, lembrando, né, professor, que o negócio me trouxe tantos resultados que eu fiz 2 vezes o curso aqui, né? Sim, de oratória. Com muita honra. Quem é a maior autoridade em Alagoas na comunicação oratória? Carlos Conce. Você não tem mais o que discutir. Às vezes, você começa fazendo coisas, que eu digo para você, com migalhas. E depois você não consegue cobrar algo que seja, né, forte ali ou alinhado ao teu propósito, porque você foi o hábito de estar fazendo gambiarras. Perfeito. Então você não tem como cobrar. Eu vou falar hoje, uma vez um amigo meu falou e disse assim, Eduardo, rapaz, olha, hoje se você me botar, isso na época o Faustão, no Faustão, ao vivo agora eu falo com ele com a maior tranquilidade, estou falando com você. Porque eu estudei,
Isso. E eu estudei com pessoas que tem uma coisa importante também, Carlos, que é o seguinte, não é só a habilidade, é o seu carimbo de que você está preparado. Isso aí é um diferencial. Se chama muito hoje na literatura corporativa de presença. Presença. Tem que ter presença. Exato. A pessoa chegou, tem presença. Exato. O cara vai e joga, o garotinho de 8 anos, outro de 8 anos ali, você joga a bola, primeiro dá uma canela na bola. Você joga a bola, o outro, presença. Exato. Marcou presença. Assim é o mundo corporativo, o mundo né, Eduardo? corporativo. Mundo profissional. E eu tenho um hábito de dizer que essa linha de sucesso, ela não tem chegada, né? Você tem que estar constantemente buscando informações e não para. E às vezes coisas... Eu estava vendo agora aqui, eu estava com um professor aqui, Ângelo, pela manhã, e eu falando sobre umas coisas, ele me lembrou alguns assuntos. Né? E aí eu falo, olha como eu li já o livro, mas muito tempo sem ler você esquece. E aquilo ali é uma dose que você vai colocando em cada... Né, em cada aí. Então, assim, primeira coisa que eu penso, né, você tem que saber fazer as escolhas certas. Perfeito. Né? Bem, o que é isso? Eu tenho o A, o B e o C, mas o A é o melhor que tem. O A então, cara, eu vou me esforçar para estar ali no A. Perfeito. Se eu quero ser um A. Sim. Né? Porque também tem gente que não quero fazer ali uma coisa, não quero. A gente respeita, né? Respeita a decisão, mas assim, a pessoa que está pensando em evoluir, crescer, escalar, você tem que estar baseado em informações técnicas e científicas, né? E um pouco do que você está falando, e falou um pouco antes, né? Aquela história que as mães e os pais dizem muito para os filhos, né? Diz-me com quem andas, te direi quem és. Então, assim, há pouco entrevistamos Douglas Aprado Tenório. Agora estamos entrevistando Eduardo Acioli. Então, assim, se a gente faz esse contato com pessoas realmente que têm o que dizer, e assim a gente pode aprender com elas, isso fica fantástico. É fundamental. O mundo está precisando realmente de pessoas que troquem conhecimento de verdade, né? E não pessoas sejam rasas, né, Eduardo? Exatamente. Porque o mercado, seja ele, né, no qual você decidiu atuar, ele tem um nível de exigência que antes não tinha. Por quê? Porque hoje você tem acesso à informação. Sim. Antigamente você não tinha. Então você tem uma justificativa. Hoje não, você tem acesso à informação. Então você tem, e outra, o número de cursos e treinamentos que existe hoje, isso não existia antes. Então hoje você tinha ali um palestrante, Daniel Godre, você via aquelas pessoas que, né, o professor Marins, então você sabia que... Reinaldo Polito, que eram pessoas de televisão. Hoje não, você entra nas redes sociais, e aí, agora eu estava conversando até com a Paola, eu falei, olha, vai ter um evento em Austin, que é o maior evento de marketing, eu acho que é SXW alguma coisa. E eu falei, olha, eu vou estar em Nova York, se eu puder, ela, o que é que você acha? Ela falou, vá, porque é um evento, ou seja, as oportunidades hoje, elas são inúmeras, e você consegue fazer inscrição em casa, né? Perfeito. Você pega aqui, baixa ali, compra, então assim, a pessoa, eu digo que hoje, você não ter conhecimento é uma escolha, é uma opção, porque você para lá no YouTube, o que tem de coisa gratuita no YouTube, você não tem noção, né? Que você vai ali anotar, você vai pesquisar, e também os cursos, inclusive o próprio governo brasileiro, ele tem cursos gratuitos de formação com certificado. Perfeito. Né? Que você vai lá, você faz curso até de línguas. Perfeito. Então assim, eu acho que se você tem vontade, você vai, né? Você vai conseguir. Perfeito. Né? E manter, é impossível uma pessoa determinada, destinada ali, ela não conseguiu o que ela quer. Legal. Né? Vai ter a renúncia. Tem que ter renúncia. Perfeito. Né? Um colega perguntou uma vez, eu disse, cara, você vê esse resultado, mas se você quiser, num verão, em Maceió, passar sábado e domingo dentro de um apartamento, morando na beira-mar, estudando, não tem como dar errado. Né? Qualquer pessoa, né? Você fala, cara, mora por todo mundo, porque todo mundo aqui mora perto da praia. Né? Sai caminhando, tá na praia. Né? Perfeito. E aí você pega um sábado e um domingo, em dezembro, trabalhando, fazendo projeto, você não precisa ser Superman. Não precisa. Você vai parar, vai fazer ali, e aí ele fala, é isso, cara, é a renúncia, é o que você deixou, que você disse não para o chopp, nada contra, com o vinho, porque você sabe onde você quer chegar. Agora, falando uma coisa importante, eu quero chegar, é o seguinte, não, mas a boa parte das pessoas que eu vejo que ainda, seus 50 anos ali, a gente já, todas as imersões que a gente faz, se a pessoa puder ficar lá e ela quiser ficar, eu vou assinar embaixo. Você quer ficar, é melhor para você, eu falo. Mas ainda muita gente com dúvida. Mas dúvida de perguntar assim, ó, cara, o que é que você quer, onde você quer estar daqui a 5 anos? A pessoa não sabe. O cara não tem clareza. Eu disse, mas, cara, você tem 50 anos, né? E tal. E aí a gente já tentou fazer algumas conexões internacionais e a pessoa não foi, né? Não conseguiu ali evoluir. Então, assim, ó, tenha clareza do que você quer. E se você quiser aquilo, pode ser a coisa que a sociedade acha que é a coisa mais absurda,
não escute seu coração. Porque quando eu fui treinar judô, minha mãe não queria, né? Por quê? Porque lesão, aquela coisa toda. Sim, a mãe é protetora sempre, né, Eduardo? Mas depois entendeu o propósito, segui, eu tive, né, coisas, eu tive palavras de não incentivo, se poderia dizer assim, de próprio técnico. Né? Por quê? Porque achava que eu estava querendo dar um passo maior do que a perna, mas eu entendo, tem toda uma história que até, cada um. que até isso está dentro dos programas de treinamento chamado Ikigai, que a gente vai fazer, que é essa questão que tem, que o Platão criou, né? Que é essa questão do mito da caverna. Perfeito. De como você passou muitos anos achando que aquilo ali era uma verdade e aquilo ali não era verdade. Né? Ou seja, né, você chegou e viu a luz e ali é uma imagem que tem uma representação de todos os lados. Né? Quando a pessoa volta ali, ela chama a pessoa que está lá acorrentada e fala, cara, você está com maluca. Ou seja, é como se fosse assim, você chega num topo, você vai falar com um cara que está ali na base da pirâmide, usando aí a teoria de Maslow, ele fala, isso é coisa, rapaz, isso não é para mim não. Ou seja, né, essa distância. Né? Então, assim, escuta teu coração, se é aquilo que você quer fazer. Né? Você olha assim, você fala, 10 anos atrás, você imagina o Eduardo negociando com sheik árabes. Né? É uma coisa que até para mim é um fator que você olha e fala, eita, né? É um negócio, mas um pouco assim, dos planos de Deus são maiores que os meus. Exatamente. Né? Mas tem um livre-arbítrio para o cara trabalhar nesse sentido, né? Sim. E aí as coisas vão se conectando também, sabe? Eu acho que quando você está quando você está na prateleira, tudo pode acontecer. Sim, né? perfeito. Agora eu encontrei um rapaz lá em Brusque que ele já estava programando levar um grupo de empresários para Oman. Aí eu digo, olha que maravilha. Ou seja, a pessoa que me Junta conhecia forças. julgou. E como eu tinha ido lá e fui colher essa informação, hoje fica um pouco mais fácil. Então você vai construindo, né? É igual um prédio, né? Alicerce, você vai fazendo ali, vai trabalhando. Então com isso a gente, né, aproveita também, porque eu acho que para mim trabalhar com novas culturas, sentar na mesa com o alemão, sentar na mesa com o francês, com o americano e negociar. Inclusive também lá vai ter o Francesco Rulli, que é um americano, que vai falar sobre inteligência artificial no mercado imobiliário, né? Falando agora da imersão Orlando-Nova York, que vai ser em Nova York. Então assim, palestrante internacional. Exato. E aí você tem, né? O que é que você vai aprender? Troca, né? Exato. E o network e as amizades são conexões que a gente faz que quando acaba não se desliga. Perfeito. Você vai lá, depois pega o contato, fala, se mantém, né? Então isso é uma coisa que eu tenho como entendimento. Olha que maravilha, algumas dicas maravilhosas, né, de Eduardo Ascioli. Você escolha bem a sua tribo, né? Saiba com quem você se junta, com quem você anda. Diz com quem antes direi quem és. Busque conhecimento, hoje está fácil, né? Hoje está a internet à vontade, com bastante conhecimento. Tenha disciplina, Eduardo, é isso do judô. Disciplina é fundamental nesse sentido. Escute seu coração, porque tem intuição também. Você não vai escutar só o seu coração, mas, veja, muitas vezes você tem uma série de elementos técnicos ali, mas escutar o coração, aquele feeling, o instinto ali, a intuição acaba realmente levando você para o lugar certo. E claro, evidentemente, sabe se planejar, né? O que você quer daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, é fundamental. Então, assim, dicas maravilhosas, Eduardo, muito bem trazidas aqui para a gente. Eu gostaria que a gente já vai encerrando o programa devido ao horário, mas até esticamos, só que a entrevista é muito boa. Lógico, né? Legal. Mas se você deixasse aí uma considerações finais para quem está nos assistindo aí, né? Fechasse com suas considerações a respeito de quem quer evoluir, quem quer crescer, quem quer, digamos assim, estar sempre dando um passo a mais na sua vida pessoal e na sua vida profissional, já que tem muito a ver com a sua história e com o seu negócio. Eu acho que a reflexão que eu posso dar aqui é o seguinte: se você está fazendo alguma coisa e está doendo, fica aí. É desse jeito. É desse jeito, cara. Não mude nem volte atrás. Eu estava falando com o americano semana passada e ele falou que olha que número, mais de 50% das pessoas não fracassam. Eu falei, mas como assim? Ele falou que eles desistem. Ele não fracassa. Porque fracassar é a pessoa que foi disputar e perdeu. Ele nem consegue chegar lá nesse ponto. Então, esse processo da dor que você está passando, ele é um processo. Isso não quer dizer que você foi condenado. Sim. Isso é um momento. Então, sim, continua. E todas as vezes que a gente faz um questionamento se a gente vai sair ou não. Se você está sentindo uma dor agora, é porque você já passou de outras, porque senão você nem chegava nessa nova. Verdade. Né? Então, assim, o empreendedorismo tem esse desafio, tem que pagar boleto, tem que fazer negociação com o fornecedor, faz parte. Agora, tem uma coisa que eu falo muito nas palestras: tudo pode mudar no último segundo. Sim. Eu acho que o empreendedorismo ele é uma partida de futebol. Perfeito. 2-2, o time lá da casa, o empate ganha,
O cara joga uma bola na área, subiu, cabeceou, um segundo ali a coisa mudou. Perfeito. Como acontece na luta, como acontece no boxe. Então, gente, a qualquer minuto, tudo pode acontecer. Agora, você precisa estar se esforçando, estar treinando, estar preparado. Perfeito. Se isso acontecer, uma hora Deus vai lhe honrar. Perfeito. Muito bom. Bom, esse foi Eduardo Acioli, grande empreendedor internacional, saindo de Alagoas, agora está morando em Camboriú, de Camboriú para o mundo, atingindo 16 países. Realmente um grande líder. Eduardo Acioli, mais uma vez, gratidão pela sua presença maravilhosa aqui. Eu que agradeço, professor. Foi uma honra, mais uma vez. Então, foi nosso. A você, grande abraço e até o próximo programa, até o próximo podcast dos líderes.